pessoal, eu sou o Marquinho Martinelli, estamos aqui no videocast, né? Cred Assisc Cast, um canal de comunicação aqui patrocinado pela Cooperativa de Crédito Sicoob Cred Assisc. Para quem já acompanha o canal sabe que a gente está aqui no interior de São Paulo, no centro do estado de São Paulo, na cidade de São Carlos. E aqui a nossa cooperativa de crédito, ela atende as cidades de Ibaté, de quem mora em Ibaté, quem mora em Tirapina, Ribeirão Bonito, Dourado, todas as cidades vizinhas aqui de São Carlos. E em São Carlos nós estamos há 18 anos, né, levando os serviços financeiros de uma maneira colaborativa, de uma forma cooperativa para as pessoas. A nossa cooperativa ela começou sendo uma cooperativa de empresários, né, micro e pequenos empresários, mas hoje ela é chamada de livre admissão. Nós podemos, né, acolher pessoas físicas, pessoas jurídicas, de qualquer tipo de atividade, faturamento também não é necessário ter grande volume financeiro. Então é uma cooperativa que democratizou o acesso a serviços financeiros de maneira colaborativa, vamos dizer assim. Nós temos esse projeto como também uma vertente de educação financeira, ou seja, ao conversar com as pessoas, a saber o que elas fazem, como que elas lidam com a sua grana, como que elas podem oferecer experiências ou dicas ou opiniões que podem iluminar a gente, assim, né? A gente aprende educação financeira às vezes num banco de escola, fazendo um curso, procurando uma assessoria, mas é possível que a gente aprenda a educação financeira simplesmente observando como outras pessoas fazem para ter um bom comportamento, bons hábitos que levam à prosperidade financeira. Então esse também é um dos objetivos do nosso videocast, nosso podcast. A gravação é feita a cada 10, 12 dias e depois o importante, né, que esse conteúdo recortado você possa não só curtir, né, se inscrever no canal, mas depois compartilhar os fragmentos desse programa para poder ajudar e chegar essa mensagem a pessoas que precisam receber orientações daquelas que a gente traz ou das orientações que a gente extrai dos nossos convidados, que em regra são nossos cooperados. É uma comunidade com quase 3.000 cooperados, então nós temos muita gente para conhecer, muito cooperado para dizer o que ele faz e a gente também conhecer melhor o dia a dia do cooperado. Hoje está comigo aqui o Dr. Eduardo Burian e a Deca, que é minha companheira de trabalho aqui, também da área de seguros aqui da cooperativa e de previdência também, mas basicamente seguros, com quem eu vou começar falando, né? A Deca já é a nossa conhecida porque já esteve aqui em outros programas e já outras gravações. E o doutor Eduardo advogado criminalista, vai falar temas importantes, especialmente para quem empreende, né? Quem tem uma micro pequena empresa, quem é empresário individual ou de uma grande empresa, mas que por vezes envolto no seu trabalho não tem exatamente consciência das responsabilidades que estão atribuídas assim para o empresário, né? E quais os riscos que ele precisa mitigar, quais os riscos que ele precisa procurar reduzir, né, para que ele possa ter sucesso na sua vida empresarial. Então, feita essa introdução, Deca, tudo bem? Tudo bem. Estivemos na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Isso. Em setembro de 2023, né? Porque o programa está gravado, depois precisa datar. Isso. E fomos bem acolhidos e o pessoal tinha demanda, né? Quais as demandas que a gente ouviu por lá? A demanda era pelo seguro I&O, que nada mais é, doutor, que a responsabilidade civil advogados. Então, é um seguro que ele cobre toda a responsabilidade civil que o advogado vier a causar a uma terceira pessoa. Então, por exemplo, uma perda de prazo num processo ou uma falha na defesa do processo. E esse seguro é bem amplo. E nós tivemos essa demanda, já apresentamos a proposta para a OAB e estamos tendo bastante procura. O nosso espírito aqui não é vender nada, mas é trazer informação. Então, assim, a gente conversando sobre educação financeira com aquela plateia, a gente disse o
básico de educação financeira para as pessoas, fizemos algumas reflexões, conversamos como é que funciona uma cooperativa de crédito, Sim, né? sim. E também de alguns serviços muito especiais, né, que às vezes não são comuns, né? Pouca gente sabe, até porque o nome é em inglês, né? É mais difícil, né? Mas basicamente o de responsabilidade civil. É a responsabilidade civil. Tá. É que, por exemplo, para empresas é D&O, para advogados, engenheiros e arquitetos é E&O. Então é um seguro de responsabilidade civil que abrange a profissão dele. E a responsabilidade civil em si, né, doutor, é muito amplo, muito né? Muito importante para todos nós advogados. É muito amplo, cobre muita coisa a responsabilidade civil, né? Tem para tudo, tem para obras, tem para as profissões e aí por aí vai, né? E qualquer curso vai dizer que o lucro é proporcional ao risco, né? Então, às vezes você está lucrando bastante com a sua atividade, mas junto vem vindo uma carga de riscos, né? Que você também corre. E se pudessem dividir esse risco com mais alguém, é melhor. Doutor Eduardo, prazer recebê-lo. Prazer é meu. Explica para nós o que é responsabilidade civil tecnicamente. A gente fala assim muito como no dia a dia, né? Mas o que significa isso para o leigo assim, entender? Bom, inicialmente, agradecer a você, Marcos, a Deca, nosso Fabrício aí pela oportunidade, pelo gentil convite que me foi formulado para estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. E dizer que de um modo geral, Marcos, quando se fala em responsabilidade civil, se fala fundamentalmente em ilícito civil, né, praticado, seja lá qual for a modalidade, no caso do advogado, perda de prazo, não é? Má condução do processo. O engenheiro civil, por exemplo? Engenheiro civil, né? Um profissional liberal qualquer que no curso da sua atividade acabe praticando algum ato que redunde no ilícito civil passível de responsabilidade civil, né? Então, com essa atuação ilegal, ele acaba por atuar de forma ilícita e então é passível de uma indenização na esfera civil. E aí então é que nós falamos em responsabilidade civil. Se há responsabilidade civil, há o dever de indenizar. Tá, entendi. Então, assim, é um seguro no sentido de que cometeu, vamos falar assim, no popular, algum erro, né? Cometeu algum erro. Que seja responsabilidade por aquele erro, vai acabar tendo que pôr a mão no bolso e se tiver um seguro, ajuda. Para indenizar. O seguro, claro que ajuda. O seguro é muito importante. Deca, as seguradoras ajudam só na indenização ou elas ajudam na defesa ou na discussão do assunto quando o caso acontece? Esse seguro tem que ter a ação para poder receber. Tem que ter uma discussão. Tem que ter a discussão judicial. E ela pode, muitas vezes, fornecer um advogado do departamento jurídico dela ou deixar ali de escolha e pagar esse advogado para o segurado, no caso, acionar e fazer a defesa dele. Então, isso nós temos dentro da cooperativa, é isso? Temos. Tá, então, nossos cooperados, e até para não cooperado tem também o serviço? Tem. Tá, então pessoal, cooperado ou não cooperado, que quiser saber mais sobre esse tipo de cobertura, né, do seguro, que é para te deixar trabalhando mais tranquilo, pode procurar a cooperativa. Eu digo até porque a gente não está vendendo nada exatamente, mas assim, se precisar vir conversar conosco para entender melhor aquele produto ou serviço financeiro e eventualmente contratar com outra pessoa, outro corretor de seguro da sua preferência, não tem nenhum problema. É importante fazer essa educação, essa conscientização e é um serviço gratuito e público que a cooperativa oferece para você, sendo cooperado ou não, tá bom? Doutor Eduardo, a sua área não é a civil, né? Não é a civil. Então entramos por aí, mas... Não é a civil. Como é que o meu cooperado, o que o meu cooperado faz? O Eduardo é cooperado aqui da Cooperativa de Crédito Crediassisc e está sendo recepcionado aqui para a entrevista. Então, o que o Eduardo faz no dia a dia? Bom, inicialmente um pouquinho do nosso histórico, né? O escritório de advocacia já está sediado aqui em São Carlos já há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos, portanto, nós militamos na área criminal, é uma paixão antiga. Talvez, como eu disse para você no começo da nossa conversa, uma paixão que eu herdei do meu pai, que foi promotor de justiça há muitos anos aqui em São Carlos, tem uma carreira dedicada ao Ministério Público, e eu acabei tomando gosto pela área e acabei resolvendo advogar na área criminal. Né? E durante todos esses anos, Marcos, a gente tem aí, né, atuado aí nas mais variadas espécies de crimes e nos mais variados
focos de clientes, né? Empresários, engenheiros, médicos, né? Realmente uma gama muito grande de atuação e... Deixa eu te interromper um pouquinho, porque por favor. A ideia do direito criminal, direito penal, é sempre uma ideia no coletivo um pouco formada pelo cinema, né? Pela TV, o cinema. Sempre uma ideia assim meio fantasiosa da vida, né? Sim. E aí o crime sempre é ligado a personagens ou estereótipos que são os criminosos. Sim. Né? Aquele tipo lombrosiano, né? Isso, quer dizer, uma coisa estranha. A gente tem no imaginário que o criminoso é um ser meio estranho ali. Sim. Aí quando você está me dizendo que é gente comum, gente que está trabalhando, gente que tem uma empresa ou um profissional liberal, ele também pode estar cometendo crimes e a gente não imagina, né? Assim, no imaginário, criminoso é alguém assim suspeito e tal. O crime pode estar... Tem aquele estereótipo de criminoso, isso, né? Mas eu aproveito para dizer para você, Marcos, que ao longo dos anos, o direito penal, como nós já dissemos no começo do programa também, ele elegeu um novo alvo, por assim dizer, para ser objeto de investigação. E quem é esse novo alvo? É o empresário. É o microempresário, é o empreendedor pequeno, são essas pessoas que empreendem, né, que dão emprego para as pessoas, que trabalham, que produzem riquezas para o país, mas ao mesmo tempo que durante essa atuação ou nessa atuação acabam por praticar ilícitos penais. E os órgãos de persecução penal, os órgãos de investigação, Ministério Público, delegados de polícia, estaduais e federais, têm investigado esses empresários. Não é? Eles querem saber se na atividade empresarial existe sonegação fiscal, existe crime de apropriação indébita previdenciária, existem crimes ambientais, não é? Existem fraudes corporativas, estelionatos dentro da empresa. Então é importante que o empresário esteja atento a essas questões na sua atividade enquanto empresário. A LGPD entra como na área criminal, na esfera criminal, doutor? Proteção de dados, se fala tanto. A Lei Geral de Proteção de Dados é um marco importante, mas no sentido de proteção de dados. Não existe relação da LGPD com a esfera criminal. Não é? Agora, importante você tocar nesse assunto, Deca, porque toda vez, por exemplo, né, já que estamos falando em LGPD, toda vez que há, por exemplo, quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico de alguém, é preciso que isso passe pelo crivo da reserva de jurisdição. É dizer, só posso quebrar o sigilo telefônico, o sigilo fiscal, o sigilo bancário do empresário se houver autorização judicial para tanto. Os delegados de polícia, os promotores de justiça, eles não podem violar sigilo telefônico fora das hipóteses de cabimento. Então, deixa eu falar uma coisa aqui, conectando com a LGPD. Aqui, dentro do sistema financeiro, tão importante quanto a proteção de dados, objeto da LGPD, é a questão de legislação muito forte, que é a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Quem trabalha em banco ou cooperativa no sistema financeiro vive tendo que renovar cursos e treinamentos, né, em nível corporativo, para poder ficar atento às evidências de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Comunicar professor, o COAF. Isso, explica para a gente direito. Explica para a gente direito o que é esse mundo aí da lavagem do dinheiro, isso que nós acabamos de falar. Sim, a lavagem de dinheiro ou branqueamento de dinheiro, como chamam os espanhóis, como denominam os espanhóis, nada mais é do que prática onde o sujeito coloca no mercado lícito bens provenientes de origem ilícita. Então todo o dinheiro que é obtido de forma ilícita, de forma ilegal, e aí então nós estamos falando em sonegação fiscal, tráfico de entorpecentes, uma gama enorme de ilícitos penais cometidos, e a partir do dinheiro que é obtido através dessas práticas criminosas, o sujeito coloca no mercado bens que são obtidos através de origem ilícita, dando para eles um formato legal, um formato lícito, quando na verdade são bens que são provenientes de atividade criminosa. Bem? Entendi. E a partir disso, Marcos, se me permite só para complementar, dependendo do conjunto de pessoas que estão envolvidas, a lavagem de dinheiro está ligada à organização criminosa, né? 4 ou mais pessoas previamente
determinadas nesse sentido, com tarefas bem definidas, eles passam a atuar de forma ou de maneira a colocar no mercado lícito bens, né, ou produtos obtidos através de origem ilícita. Então veja vocês que existem até departamentos especializados dentro do Ministério Público para apurar, e varas especializadas para apurar crime de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Né? É um pacote. É um pacote, exatamente. É um pacote onde o sujeito vai ser investigado. Por exemplo, existem indícios ou possibilidades de um determinado empresário estar sonegando imposto. Né? E aí, então eles vão apurar outras coisas, lavagem de dinheiro, o que o sujeito está comprando e está sonegando imposto, ele está lavando dinheiro com esse dinheiro que não foi contabilizado. Né? Quem é que está atuando junto com ele? São várias pessoas, então nós estamos falando de organização criminosa. Então veja você que é muito fácil. Existe, exato. É uma linha muito tênue, uma linha divisória muito tênue entre o lícito e o ilícito, o legal e o ilegal. Né? Recentemente nós fizemos um trabalho na Universidade de São Paulo, que vai ser publicado daqui a um tempo, onde eu falo sobre as ações neutras, né, e os seus reflexos no ambiente corporativo. As ações neutras são ações, por assim dizer, de grosso modo, né, são ações tidas ou enxergadas a princípio como ações lícitas, legais, mas que no final das contas elas não são tão lícitas assim e acabam por trazer responsabilidade penal para o empresário. Não é? E nesse sentido é importante, por isso que eu digo, que hoje as empresas precisam contar com o apoio de advogados especialistas na área, no sentido de monitorar o que está sendo feito, o que acontece dentro dessa empresa, para a finalidade de evitar ou minimizar ilícitos penais. E aí então nós falamos em compliance criminal, que é o conjunto de protocolos de natureza ética cuja finalidade é prevenir ou minimizar ilícitos penais dentro do ambiente corporativo. Muito bem, pessoal, nós estamos com o Dr. Eduardo Burilan, ele está cooperado da Crediasys, e nós estamos vendo aqui um tema que me parece importante, vou passar a palavra para a Deca em seguida, porque nós viemos essa cooperativa foi formada por pequenos empreendedores, né? Sim. Então, esses pequenos empreendedores vêm de uma tradição, né? De pai para filho, esse comércio de tijolos tradicional, quer dizer, não está com a porta para a rua lá. E o mundo já vem mudando, né? O mundo muda muito rápido e de certa medida o que eu percebo é que as empresas novas muitas vezes são menos informais, mas a tradição de 40, 50 anos às vezes de uma família traz um negócio que no passado foi estruturado em cima de uma certa informalidade, né? Sim. Menos burocracia, ou um jeito de lidar com a burocracia era a informalidade. Com o passar dos anos, as empresas vão se regularizando, vão mudando o jeito das suas atividades. As tecnologias permitiram que elas se organizassem de uma maneira muito prática, muito baratinha, né? Quer dizer, hoje todo mundo tira uma nota fiscal eletrônica de uma maneira muito simples. Mas assim, eu queria ponderar, antes de passar a palavra para a gente, pensando como que a tradição criou um certo empreendedorismo dentro da informalidade e como que isso foi criminalizado posteriormente, né? Existe uma crítica muito dura da doutrina, Marcos Deca, a respeito dessa questão, por exemplo, da sonegação fiscal, né? A doutrina diz que o legislador se valeu de forma indevida do direito penal para cobrar tributo, né? E os empresários que me chegam no escritório com problemas de sonegação fiscal, eles me dizem uma coisa que para mim me parece muito importante, que justifica algumas vezes a prática da sonegação. Eles me dizem o seguinte: doutor, ou eu toco a minha empresa ou eu pago imposto. Os dois juntos eu não consigo, né? Então, existem algumas possibilidades aí de uma justiça negocial, acordos de não persecução penal, transação penal, suspensão do processo, que são alguns dispositivos que inscrição em programas de recuperação fiscal. Então, quando o sujeito faz a sua inscrição num programa de recuperação fiscal, ele fica com a ação penal suspensa enquanto ele estiver pagando imposto
que foi parcelado. Então, você tá prefeito tem de pagamento. Jeito, né? Tem jeito. Se enfrentar o problema, sim, tem jeito. Sim, existem dispositivos legais que autorizam, que permitem de forma legal ou o parcelamento da dívida tributária, ou a suspensão do processo, ou transação penal, ou até mesmo acordo de não persecução penal, que é um dispositivo recente, foi colocado no ordenamento jurídico há pouco tempo, né, com o pacote anticrime. E aí então nós temos aí uma gama aí de possibilidades aí que permitem que o empresário continue atuando e responda pelo ilícito praticado. Agora, de uma forma geral, Marcos, eu não posso deixar de salientar que enquanto o país não atravessar uma reforma fiscal séria, não é? E aí então estabelecer regras objetivas para a atuação dos empresários em sede de tributos, nós vamos ficar realmente na informalidade, por assim dizer, porque a carga tributária é exacerbada e aí então nesse sentido... O número que eu vi é 36%, pelo menos de tudo passa pela mão do governo. Exato. Enquanto nós não tivermos ou não passarmos por uma reforma tributária séria, o empresário, de um modo geral, e às vezes não é de propósito, acabará incidindo em crime fiscal. Né? E o pior... Uma pergunta, só me interromper que dá a palavra. Até atrelado que o doutor falou, que não dá mais para ser informal, é uma dificuldade que a gente encontra quando a gente faz um cadastro na cooperativa. A pessoa tem aquela resistência de fornecer os dados de renda, de informação. Aí ela informa uma renda pequena, que é irreal, né? Que é irreal, só que a movimentação dela começa a ser grande, ela cai no crime de falsidade ideológica. Falsidade ideológica e também de lavagem de dinheiro, porque o COAF apresenta, ele não condiz com a renda que ele apresentou. Pois é, o COAF é inconstitucional. Com todo respeito, eu não posso conceber o COAF como um órgão apto a tomar as providências que são tomadas, tanto o COAF quanto as unidades de inteligência financeira, no sentido de quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico, Marcos. Eu não estou dizendo que esses crimes não devem ser apurados. Eu estou dizendo que eles devem ser apurados desde que eles passem pelo crivo da reserva de jurisdição. Quer dizer, posso quebrar o sigilo fiscal, telefônico, bancário do empresário desde que isso seja autorizado por um juiz, que não é o que tem acontecido. Né? O que tem acontecido é que os delegados de polícia e alguns membros do Ministério Público Estadual e Federal quebram o sigilo de alguém para depois então ver justificado no processo a atuação previamente ou anteriormente realizada. Olha, tá interessante essa conversa, tá interessante. As instituições financeiras foram todas automatizadas, né? Então, sim. Assim, então, né, Deca, vamos pensar. A gente sabe que o funcionário do banco A, B ou C, ou funcionário de uma cooperativa, ele basicamente faz uma rotina e o restante é feito por softwares que estão ligados todos dentro das normas do Banco Central, etc. Então, a gente tem muito pouco domínio sobre exatamente o que vai acontecer com as informações. O que nós temos dito para os cooperados é que é uma ilusão de que não se sabe do perfil dos dados da pessoa, porque no fundo ela percebe que ela tem um credit score, que é uma pontuação se ela é boa ou mau risco de operação de crédito. Isso os birôs de crédito todos têm. Cada um tem o seu, mas todos têm. A Dataprev conhece boa parte da movimentação das pessoas, tanto é que teve programa de auxílio emergencial e os computadores do INSS que filtraram quem podia ou quem não podia receber. E você não faz isso numa escala de milhões de brasileiros sem muita informação. A Receita Federal tem os dados dela. Os patrões informam dos seus empregados dados por vários mecanismos. Então, assim, há uma ilusão de que a gente não está sendo... não controlado, mas que a gente tem como sonegar certas informações. Como é que o doutor vê isso? A gente vive mesmo esse Big Brother já, essa situação que infelizmente sim, viu, Marcos? Não tem como você decidir o que é visto da tua vida. Pois é, como eu disse para vocês no começo da entrevista, os empresários e as pessoas do modo geral, elas estão sendo investigadas
sem saber pelos esses órgãos de fiscalização. Porque antigamente tinha que notificar, né? Notificava que ia iniciar uma verificação. Sim. Eu sou do tempo que a Receita Federal ou a Receita Estadual, ela notificava que estava iniciando um procedimento. Sim, faz parte do exercício de contraditório e ampla defesa, né? Isso tem assento constitucional. Aquilo lá não está colocado no texto constitucional por um acaso, Marcos. As constituições do mundo ocidental, do mundo capitalista, depois de passado por um processo de construção histórica, né, conferiu às pessoas o direito em um processo, o direito de contraditório e ampla defesa. Aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. Sigilo bancário, sigilo telefônico, está tudo no texto constitucional. Direito ao silêncio, eu não sou obrigado a prestar informações, eu não sou obrigado a produzir prova contra mim. Se existe alguma investigação, eu tenho o direito de saber. O advogado tem o direito de saber se existe algum procedimento investigatório criminal em andamento contra aquela pessoa. É por isso que a atuação da OAB é imprescindível, é fundamental no sentido de garantir ao advogado e por via de consequência para o seu cliente o mínimo de condições para que ele exerça a sua defesa de forma digna, de forma razoável. Quais são as provas que pesam sobre mim? Eu tenho o direito de saber. Alguns empresários são convocados para prestar depoimento na delegacia de polícia só porque o delegado de polícia achou que ele tinha que ir lá prestar depoimento, né? Então isso daí viola garantias constitucionais, viola parâmetros legais. E a prática configura abuso de autoridade. E a prática que a gente vê no noticiário, que aí você vê não raro alguém dizendo assim, especialmente nesses casos que envolvem políticos, que ganham repercussão nacional, né? Fala assim, olha, a parte diz que não teve acesso aos autos de acusação, seja da Polícia Federal, seja de onde for, e aí isso é uma frase recorrente, gente, na imprensa toda hora. Sim. Acontece mesmo? Acontece. O empresário está sendo investigado, foi convocado para prestar depoimento na delegacia de Polícia Federal. Nem sabia do que estava, nem sabia que estava sendo investigado. Está acontecendo, e as autoridades omitem do advogado acesso a determinadas peças dos autos que estão dentro da delegacia de polícia. Eu não posso conceber como razoável, não faz parte das regras do jogo, regras honestas do jogo, que encontram parâmetros constitucionais, que o meu cliente seja obrigado ou compelido a comparecer numa delegacia de polícia para prestar informações a respeito de fatos que eu não sei o que são. O que eu estou sendo investigado? Qual é a acusação que pesa sobre mim? Razão pela qual eu digo ao meu cliente que exerça o direito. Enquanto eu não tiver acesso amplo e restrito a todos esses autos, eu vou dizer para o meu cliente que exerça o direito constitucional que ele tem de permanecer em silêncio. É um direito que a lei me confere, o texto constitucional me confere, razão pela qual eu não vou abrir mão dele. Tá bom, bacana. Acho que vai dar bons recortes aqui do nosso programa. Vai bombar a entrevista, né, Deca? O que você acha? Eu achei. Pelo menos interessante. A retórica do convidado hoje aqui é muito boa. Muito bom. Gosta do que faz, né? E oportuna para o momento atual que a gente ouve tanto, né? Sim. Quem gosta do que faz. É triste, viu, Marcos? É triste, porque é o que eu digo. O sistema prisional brasileiro está falido, né? Já disse isso inúmeras vezes. E enquanto o problema está acontecendo com o nosso vizinho, maravilha. Enquanto não nos afeta, tudo bem. Agora, a partir do momento que começa a nos causar algum incômodo e a partir do momento que nós começamos a ser alvo dessas investigações, aí então eu vou começar a ficar preocupado com o que está acontecendo, né? Então é por isso que esses crimes, chamados crimes do colarinho branco, eles têm sido realmente alvo de persecução penal, né? Eu costumo dizer, por exemplo, para os nossos dirigentes aqui da cooperativa, que por um processo histórico, eles são diretores, ex-diretores, conselheiros, ex-conselheiros. E eu quando a gente faz curso de treinamento, acontece um fenômeno muito engraçado. Quando traz um colega seu que explica a responsabilidade de ser gestor de uma instituição financeira, ainda que pequena, os nossos conselheiros começam a repensar se continuam no cargo ou não. Você sabe qual é o problema disso daí, Marcos? O Estado,
está deliberadamente, inclusive isso tem se estendido à pessoa do advogado. Tá. O advogado, de acordo com a lei de lavagem de dinheiro, tem obrigação de informar o COAF de eventuais operações passíveis de crime de lavagem de dinheiro. Eu não sou obrigado a denunciar nada para ninguém, muito menos para o governo. Agora, o governo está transferindo a responsabilidade que lhe cabe para os gestores financeiros, para as instituições financeiras no modo geral, para que elas prestem informações para o governo. Eu não tenho que prestar essas informações. O governo é que controla tudo, fiscaliza tudo e estabelece responsabilidade penal a partir dos elementos de convicção e de prova que eles têm. Mas é um negócio interessante. Sim, sem dúvida. Mas é lamentável. É lamentável. Porque você imagina o trabalho de fundar uma cooperativa, estruturar, fazer um trabalho durante 15 anos, os primeiros 15 anos, todos como voluntários. Aí depois descobre que o CPF está sob risco. Sim. Por conta de um trabalho voluntário. É um negócio maluco. É triste, é lamentável mesmo, né? Deixa eu falar uma outra coisa seguinte. E outra coisa, só para concluir, Marcos, o lamentável disso é que a partir do momento em que o sujeito é objeto de investigação criminal, ele é passível de, por exemplo, quebra de sigilo bancário fiscal. A vida dele é devassada. A vida dele é devassada, os caras vão saber tudo o que está acontecendo na vida dele. É por isso que nós dizemos e sustentamos que isso só pode ser feito em processo judicial, garantido o direito de contraditório e ampla defesa, a partir de autorização judicial. Quer dizer, isso precisa obrigatoriamente passar pelo crivo da reserva de jurisdição. Muito bem. Deixa eu mudar um pouquinho o rumo da prosa. É o seguinte: um escritório de advocacia lida com honorários, lida com dinheiro, sei lá, do cliente também. Não sei como é que é a vida exatamente. Mas vamos falar um pouco sobre dinheiro. As pessoas se perdem na parte do dinheiro. As pessoas se perdem, sei lá, tem clientes que se perdem na gestão do dinheiro. Como é que é a gestão do dinheiro na sua percepção? Porque nós vamos falar um pouquinho de educação financeira. Então eu queria ouvir um pouco de clientes, talvez, que tenham tido algum problema. Cheque sem fundo é um estelionato, né? Cheque sem fundo é um dos problemas. Mas a ideia da nossa deseducação financeira, o que isso pode interferir, né? Quais as consequências dessas coisas? Você pode, no momento do aperto, ficar tentado a ficar com um tempinho com um dinheiro que não é seu. Pode isso, né, Arnaldo? Quer dizer, pode ficar com um dinheirinho que não é seu por um tempo, até depois você devolver para a pessoa? Quer dizer, é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui para introduzir um tema de educação financeira ligado à área do professor aí, do nosso convidado. Como é que é essa parte do dinheiro tentador, que é lidar com o dinheiro, né, das pessoas, as pessoas lidando o seu próprio dinheiro? Realmente, quando se fala em educação financeira, na verdade se fala, né, do modo geral, aí, num conjunto de providências que aquela pessoa precisa tomar e saber se conduzir de forma ou de maneira a não incidir em determinados ilícitos, né? E aqui nós estamos falando de estelionato, outras fraudes. Nós estamos falando de apropriação indébita, né, onde o sujeito inverte o ânimo da posse daquilo lá que ele está retendo indevidamente, né? Por isso apropriação indevida ou indébita, lei de usura, né? Eventualmente aí gente emprestando dinheiro a juros, né? Juros extorsivos, né? Isso daí acaba redundando aí numa prática de ilícitos aí que depois promovem problemas para essa pessoa. Agora, de um modo geral, Marcos, eu acho que a educação financeira é fundamentalmente o sujeito saber conduzir as finanças de forma adequada, né? Não é fácil para ninguém. Às vezes a gente né, se permite, né, fazer coisas aí que depois podem trazer problemas, né, prejuízos. Não estou falando na parte criminal, não, estou falando do modo geral, né? Seja na parte civil, seja na parte criminal. Eu acho que educação financeira envolve uma gama mesmo importante aí de questões aí que devem fazer parte da vida da pessoa, né? Doutor, a Burilã Advogados, ela é só criminal? Só fazemos advocacia, escritório especializado em advocacia criminal. E também especializado em pequenas empresas, não um criminoso? Desde que estejamos atuando de forma a levar em consideração aspectos criminais da questão.
nós não atuamos de forma ampla. O escritório, como eu disse, é especializado na área criminal. Atendemos pequenas empresas, atendemos empresas de pequeno, médio e grande porte, mas sob o aspecto criminal. É por isso que o escritório presta consultoria em sede de compliance criminal, né? Que, como nós falamos, é aquele conjunto de observância de protocolos éticos que atende o empresário na medida em que orientam o empresário a não incidir em ilícitos penais. Na verdade, faz uma revisita as práticas, né, do empresário, né? Sim, observa sim. E começa a alertá-los e propor medidas corretivas. Sim, né? Quase uma consultoria, né? Exato, uma consultoria permanente, constante, né, no sentido de auxiliar o empresário a como não incidir em ilícitos penais. O compliance, ele é legal só revisitando um passado, uma prática, ou compliance também envolve o apoio à decisão na hora que ela está sendo tomada? Quer dizer, olha, antes de tomar a decisão, antes de assinar aquele contrato. Sim. Antes de mandar um e-mail para um outro sujeito, preciso que eventualmente que o advogado verifique se o conteúdo daquele e-mail não vai me trazer problema, não vai me trazer dor de cabeça, que é o que tem acontecido. Isso é uma coisa interessante, porque hoje a gente está produzindo e-mail toda hora, conversinhas de WhatsApp. Pois é. Você acha que o pessoal está ingênuo com relação a isso? Eu acho que não diria ingênuo, mas eu acho que o pessoal ainda não parou para pensar de que aquilo pode trazer problema para ele, né? Conversas de WhatsApp, troca de e-mails, etc. Isso forma um conjunto de provas aptas a depois promover responsabilidade. Muitas vezes não tem um contexto, né, professor? Porque, olha, pensa comigo. Se você tem uma conversa, mas tem o contexto da conversa, né? Que eu posso apagar. Mas você apaga, o outro não, como é que faz? Né? Você pode, em uma conversa descontextualizada, pode ser pretexto, né, para uma outra interpretação. Então eu temo, né, que a gente realmente tem uma certa ingenuidade, ou não paramos para pensar de quanto que se produz de informação todo dia, toda hora. Sim. Realmente é verdade, né? A gente vive aí, às vezes fala muita coisa e essas mensagens aí no WhatsApp, troca de e-mails, realmente acabam promovendo prejuízo para essas pessoas, né? E aí, às vezes o empresário, o Marcos, me disse que eu estava conversando com o empresário, ele me disse o seguinte: mas eu não preciso disso, porque nós já temos um serviço de consultoria, tipo KPMG, né, ou empresas do gênero aí que prestam esse tipo de consultoria tributária aí, auditoria, né, fazem auditoria, e eu digo para eles que isso não é o suficiente, porque quem vai verificar ao fim e ao cabo se houve ou não houve prática de ilícito é o advogado criminal, não é a empresa de auditoria, não é? E depois quem vai promover mecanismos aí de salvaguarda de proteção para o empresário é o advogado criminal. Se eu identifico dentro de uma empresa que um determinado funcionário está cometendo um ilícito, como é que eu devo proceder? O advogado tem todas as condições de requerer instauração de inquérito policial, de acompanhar, de produzir provas. Existe um provimento da Ordem dos Advogados, que é o provimento número 188 de 2018, que autoriza o advogado legalmente a tomar esse tipo de providência, né? E fica muito mais fácil, é muito mais eficaz e economicamente muito mais barato para o empresário ter um serviço de acompanhamento de suas atividades do que ser alcançado depois pela justiça criminal e depois precisar responder criminalmente por aquilo. Até porque você está dizendo que a consulta prévia ou acompanhamento prévio já fica pensando na hipótese lá na frente de quando eventualmente aquilo é uma demanda judicial. E como que aquilo vai ser, como você disse, como é que você vai preservar os direitos daquela empresa. Exato. Ô, doutor, e dentro desses ilícitos, qual que é o mais comum e corriqueiro que ocorre com constância, que poderia ser evitado uma ação, por exemplo, que... O deslize mais comum, você quer dizer? O deslize que um empreendedor, que serve também um alerta para o nosso cooperado, né? Quais um deslize assim, comum que se observa, que às vezes pode não dar em nada porque ninguém mexeu com aquilo, mas é sempre um potencial de risco. Sim, por exemplo, olha, a gama é muito grande, viu, Deca? Desde de questões relativas à sonegação fiscal, ou própria falta de recolhimento de valores previdenciários. Eu preciso orientar aquela pessoa que aquilo lá configura crime,
de apropriação indébita previdenciária, né? Às vezes existe fraude corporativa. Quantas empresas aí, dentro do RH da empresa, eles estão fraudando a empresa, estão desviando o dinheiro da empresa e ninguém está sabendo de nada, né? E a auditoria por si só não é suficiente para coibir esse tipo de coisa. A auditoria apresenta uma fotografia daquilo que está acontecendo na esfera contábil. Só isso. As providências que vão ser tomadas a partir daí, aí cabe à empresa decidir, né? A auditoria não toma esse tipo de providência. A imprensa tem relatado, não precisa dizer o nome da empresa, mas tem relatado que empresas de grande porte, gigantescas, que pagam consultorias caríssimas, sim, internacionais, sim, por anos tiveram problemas que não foram detectados. E quando aparece, está na casa de 45 bilhões de reais, quer dizer, uma coisa que seria, se o dólar tiver 5, são 9 bilhões de dólares, é dinheiro em qualquer lugar do mundo, né? Quer dizer, você vê que mesmo empresas muito grandes, muito estruturadas, estão sujeitas a fraudes ou alguma coisa nessa direção. Sim, é complicado. O ambiente corporativo é um ambiente passível de ilícitos penais, no modo geral, isso é indiscutível. Faz parte da história da humanidade, faz parte do dia a dia do cidadão cometer crimes. Tem um professor na Espanha, que é o professor Antônio Garcia Pablos de Molina, ele tem uma obra muito interessante sobre criminologia, e ele diz que o crime é um acontecimento social, entre aspas, normal. Ele nasce na sociedade e tem que encontrar os meios de solução na própria sociedade. Faz parte da essência do ser humano cometer crimes. Isso acontece normalmente, o ambiente corporativo não é diferente. Tem uma anedota que fala que quando tínhamos 4 pessoas na humanidade, Adão, Eva, Abel e Caim, 25% da população era assassino, né? Só melhoramos de lá para cá. Só melhoramos, exatamente. É exatamente então, isso. Anedota à parte. Doutor Burian, foi um prazer conversar, saber que dentre nossos quadros de cooperados, temos o colega como um cooperado importante aqui, que tem uma mensagem de alerta, de recomendação importante para os nossos cooperados saberem, né? De correr atrás de outras capacidades para que, às vezes, a nossa falta de capacidade, nossa falta de entendimento numa área, a gente precisa suprir em outros colegas que têm aquilo como especialidade, né? Não dá para todo mundo saber de tudo. Então, assim, ter um pouco essa dose de humildade, de saber que eu sou bom numa atividade empresarial, ou numa atividade, mas que eu preciso contar com outros profissionais para poder me orientar quanto àquilo que eu não sei, e que eu estou assim, de maneira amadora ou ingênua ou despercebida, correndo riscos que podem levar, às vezes, a descontinuidade do trabalho, pode levar ao encarceramento de uma pessoa, pode levar à perda de um patrimônio. Eu acho que contar com colegas que nem o Dr. Burian é um privilégio para a gente aqui. E se a gente quiser encontrar a Burian e conversar com o senhor, como é que a gente faz? Nós temos o nosso escritório aqui em São Carlos, né? Fica sediado na Rua Padre Teixeira, 1771, próximo ali ao Colégio São Carlos. Então é muito fácil, né? A gente identificar e procurar atendê-lo, se for o caso. Se não encontrar, pode procurar a cooperativa que a gente compartilha, aproxima as partes. Porque uma das coisas legais desse podcast é que a gente está procurando aproximar os cooperados, uma roda do bem, né? Sim. Sei lá, falando popular, se eu preciso de um material e não sabia que alguém fabrica, que alguém comercializa, que alguém presta aquela consultoria, conversa dentro da sua cooperativa, pode ser que dentro daquela própria comunidade, né, que está envolvida, você tenha solução caseira, quer dizer, caseira não, uma solução próxima a você. Sim. E está dentro, todo mundo sócio do mesmo empreendimento, porque a cooperativa tem esse espírito, né? Sim. Então é um pouco essa ideia do podcast aqui. Nós temos o nosso, só para complementar a informação, temos o nosso site também, né? Que é www.burianadvogados.com.br. Estamos à disposição aí de todos que precisarem. Eu agradeço bastante você, agradeço o Deca fazer companhia para a gente. Obrigada. Aqui, se precisar diminuir os riscos, você tem a solução. Eu tenho a solução. Para enfrentar os riscos da atividade. Eu tenho um respaldo jurídico
Que é a responsabilidade civil coberta pelo seguro. Muito bem. É isso aí. Tá bom. O nosso pessoal está bem animado aqui, viu, Breno? A cooperativa, que você é um dos donos, né? Cada cooperado tem um quinhão aqui dentro. Precisava entender isso, né? Que é uma solução importante, pensada há 18 anos atrás, e que tem, eu digo que temos até salvado a atividade de muitos profissionais, né? Porque na hora que os bancões fecham as portas, muitas vezes quem salva aquela atividade Sim. é a cooperativa de crédito, Sim. porque ela é mais modesta, mas ela também é um pouco mais próxima ao cooperado. E né? diga-se de passagem, presta um serviço de excelência para o cooperado. Bom. A cooperativa tem sido importante para você? Está gostando? Estou gostando, um serviço fantástico, um atendimento muito bom, diferenciado mesmo, que nós não encontramos em muitos bancos por aí. Estamos abrindo um posto de atendimento aqui sexta-feira próxima, 29 de setembro. Nós estamos abrindo um posto na rua Miguel Petrone. Identificamos uma certa carência da região ali, estamos sendo bem acolhidos. Você tem uma ideia? Recepcionamos 60 cooperados antes de abrir as portas, né? Quer dizer, então acho que está chegando numa boa hora. Aí vamos entrevistar nossa equipe também sobre isso, né? Tá bom. Maravilha. Dr. Eduardo Burian, da Burian e Burian Advogados Associados, especialista em direito penal, direito criminal, com uma vertente aí de atender o público empresarial, né? Quer dizer, um empresário que está com problema ou que precisa evitar problemas na área criminal. Temos dentro da cooperativa de crédito um colega aí para conversar e para melhor orientá-los, tá bom? Pessoal, vamos fechar esse bloco, gravamos em seguida com outra equipe nossa, e se você está assistindo ao programa ou a um fragmento do programa, curte, distribui o material, que isso com certeza vai ajudar alguém, tá bom? Obrigado. Vamos até a próxima. Tá.